Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de terça-feira, dia 30 de julho. Estamos chegando no final de mais um mês, com a graça do nosso Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem, tenham passado uma ótima noite em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso de número 15. Enquanto você encontra Romanos 6,15, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, que o Senhor nos dê o entendimento que nós precisamos por meio do teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor também nos perdoe de todos os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe nesse dia e perdoe os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós vamos ler então Romanos 6,15, onde a epígrafe do texto ela diz assim, ó, a lei, a escravidão e a graça. Nós vamos ver que Paulo aqui ele vai fazer uma analogia de um escravo, de um servo, de um mestre. Amém? Então, ser servos ou ser escravo de um mestre, de alguém que é senhor sobre a sua vida. E ele então começa dizendo assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo continua argumentando, porque o argumento dos fariseus é que esta mensagem, nós já falamos sobre ontem, ela dava a concessão para as pessoas pecarem. Amém? Então, Paulo está explicando que não é bem assim, não é como eles pensam, não é como eles argumentam, né? Negando a Cristo, negando a doutrina da justificação. E ele então diz assim: de modo nenhum, no final do versículo de número 15. Então, porque nós não estamos debaixo da lei e da graça, nós podemos então pecar? Nós temos esta concessão para pecar? Não, de forma nenhuma. No versículo 16, ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Veja, Paulo está argumentando aqui exatamente o que eu disse, que aquele a quem nós obedecemos, nós somos servos, né? Ou escravos, aquele a quem nós prestamos a nossa obediência. Mas é importante nós entendermos que a nossa prática diária, e é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas, a nossa prática diária, ela indica a quem nós servimos. Eu posso até dizer, eu sou servo do Senhor Jesus, mas se a minha prática não condiz com aquilo que Jesus ensinou, eu não sou servo do Senhor Jesus. Amém? Então a minha prática define quem eu sirvo. Se eu sou servo do pecado, e ele diz aqui, se servis, olha o que ele diz aqui, ó, daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Então, queira eu ou não, eu vou ser servo de quem eu obedeço. Não de quem eu falo que eu obedeço, mas de quem de fato, na prática, eu obedeço. Pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, né? Pelas minhas palavras, por tudo. Então ele diz: se do pecado, para a morte. Agora, se a obediência da palavra do Senhor ao Senhor Jesus, para a justiça. Olha que tremendo que é a palavra de Deus, como nós aprendemos e como ela é clara. Amados, a palavra de Deus é tão clara que nós não temos desculpa para não obedecer a palavra de Deus. Ou para declararmos que somos servos de Cristo, do nosso Senhor Jesus, se a nossa prática ela não condiz com o que Jesus ensinou. Versículo de número 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Então, Paulo está dizendo à igreja de Roma, e isso serve para nós, graças a Deus, porque antes nós éramos escravos do pecado, porque nós obedecíamos ao pecado, e o pecado para a morte. Amém? O pecado que nos leva à morte. Mas agora nós recebemos de coração a forma de doutrina a
a que nós fomos entregue. E aqui há uma coisa interessante, forma, ela significa molde, que nós estamos então nos moldando. Deus ele molda, amém, pela verdade divina as nossas vidas. Você já percebeu que todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós declaramos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, convertemos o nosso caminho, dentro do cristão verdadeiro há um desejo, uma fome para conhecer a palavra, de ler a palavra, uma fome por conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. E esta mesma fome, ela nos leva à obediência, porque eu olho ali na palavra como um espelho, eu então digo, puxa, eu preciso viver o que a palavra de Deus diz e não como eu vivia antes. Porque eu não sou mais servo do pecado, eu sou servo da justiça, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele continua, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amado, Jesus, ele nos resgatou. Quando eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, de coração me arrependo dos meus pecados, ele me resgata, ele me tira desse reino das trevas e coloca agora no seu reino da luz. Somos agora servos da justiça, fomos libertos do pecado para servirmos agora a justiça, a palavra de Deus. Amém? Já disse que a maneira mais simples de nós entendermos o que é justiça, justiça é nós vivermos a palavra de Deus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Aqui nós vemos exatamente essa figura que eu descrevi lá no início da leitura. Paulo usa essa analogia do mestre e escravo, e aquele que nós obedecemos ou aquele que nós nos entregamos à obediência, nós nos tornamos escravos. E é isso que ele está dizendo. Olha, no passado você foi escravo do pecado, porque você obedecia os desejos da tua carne, as vontades da tua carne, mas agora oferecei os vossos membros para servir a justiça, porque o teu mestre agora mudou. Amém? O teu mestre não é mais o pecado, o teu mestre é a justiça, é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amados, essa definição de declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor significa quem nós obedecemos. Não é somente declarar que Jesus é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor, mas ele é o meu Senhor. Olhe que é importante nós entendermos isso. É óbvio que Jesus é o Senhor. Foi feito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diz a palavra. Mas o fato é, se eu estou me colocando debaixo do seu senhorio, se eu estou obedecendo a sua palavra, se eu estou andando na justiça, de quem é o meu Senhor? Que Jesus Cristo é o Senhor, isso é fato, até os demônios sabem e têm que obedecer. Mas eu tenho feito ele o meu Senhor? Eu tenho feito dele o meu único e suficiente Senhor e Salvador? Versículo 20. Porquanto, quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Não participávamos da justiça por causa do pecado. Naquele tempo que nós estávamos no pecado, que nós servíamos o pecado, naquele tempo, que resultados colhestes? Ele dá o exemplo de um campo onde foi semeado, onde cresceu a semente. Ele diz: o que você colheu no tempo que você servia o pecado, o mal, a maldade para a maldade? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Amados, o fim do pecado é a morte. E ele diz aqui: o que nós colhemos no tempo que nós servíamos o pecado? Somente as coisas que hoje nós nos envergonhamos. Amém? Agora, porém, libertados do pecado, olha que coisa maravilhosa, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se antes nós tínhamos a colheita, o fruto do pecado que nos levava para a morte, agora nós temos o fruto da santificação que nos leva para a vida eterna, da justiça que nos leva para a vida eterna.
Que tremendo, amados. Mudou a semente, amém? Mudou o fruto. Porque o salário do pecado, e nós vamos terminar aqui, o salário do pecado é a morte. E é esse exemplo que Paulo dá deste campo, onde nós, por causa do pecado, só colhemos as coisas de que hoje nós nos envergonhamos e que o fim delas é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra do Senhor é extraordinária, não é? Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã de terça-feira. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Nós pedimos a presença do teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor envie os teus anjos, pedimos que o Senhor cubra as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. Pedimos que o Senhor nos unja da cabeça aos pés, quebrando todo jugo maligno, toda seta inflamada em nome de Jesus, Pai. E nós queremos levantar o escudo da fé, que apaga todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus. Pedimos a Deus a tua bênção sobre as nossas casas, as nossas famílias, os casamentos, os filhos. Pedimos a bênção sobre o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe esse dia, abençoe todo o trabalho das nossas mãos, que o Senhor nos proteja de todo o mal, do homem perverso, da maldade, em nome de Jesus Cristo, nos livre de toda cilada, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor também nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, em nome de Jesus, nos encha com o teu amor, para a honra e glória do Senhor, porque queremos ser testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhas fiéis, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça que daqui a pouco o devocional com a pastora Ana, nós temos às 21h30 a oração da noite e às 21h30, né? E às 19h30 nós temos o grupo de crescimento hoje. Amém? Que Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um abraço para todos.